Edith, eu estou aqui hoje com a Erika Imenes como convidada especial nesse vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso K-Papo. Oh my god. Fritando muito com essa abertura. Oi, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não venho neste canal de Deus, de Bárbara, que é a mesma coisa. A gente precisa falar dessa abertura antes de falar do que é o K-Papo, não? Porque... Não, eu acho incrível, porque... É porque aquela coisa assim, a gente tem que assumir que é o quê? Que a gente é o quê? Tia do K-Pop, as tiazona do K-Pop, entendeu? A gente gosta das coisas brega mesmo, então assim, é a nossa cara, a experimentação brega, tá? Brega. Vai se acostumando. E é isso, eu gosto. O que é o K-Papo, Erika? Explica aí pra galera. Gente, o K-Pop é o primeiro Spotify Originals aqui do Brasil. Palmas, Gui. Obrigada. O que significa que ele é um podcast exclusivo do Spotify, que é basicamente uma das maiores plataformas de streaming do mundo. E eles resolveram então investir aqui no Brasil, né? E olharam e falaram, bom, o que seria legal investir? Tá, K-Pop. K-Pop, amores. Olha só, olha a responsabilidade, olha o amor, olha que incrível. A gente tá muito feliz. A gente realmente eu só não vou chorar porque eu tô toda feliz. rebocada. Gente, a real é que a gente tá muito emocionada. A HalfDef é a produtora responsável por esse podcast maravilhoso. Beijo Gus, beijo Dan, beijo todo mundo. Pra quem não conhece ou pra quem gosta de podcast, pra quem consome, é a casa do Imagina Juntas, sim. É a casa do Papo Torto, é a casa de muitos podcasts, um dos maiores podcasts aqui do Brasil. E desde o ano passado a gente tá trabalhando aí nesse rolê, porque, assim, se tem gente aqui que segue Babi nas redes e algumas, quase ninguém que me segue nas redes, vocês sabem que a gente tá falando sobre podcast desde julho do ano passado. Pois é, a gente teve que manter um low profile aí pra poder fazer, né, aquela segredinho, mas aí... é isso, entendeu? E agora você vai ter toda semana lá no Spotify um K-Papo pra gente poder discutir, debater um pouquinho mais sobre K-Pop. Spotify agora é firma. E é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui rapidinho pra poder falar pra vocês 5 fatos sobre o K-Papo. O que é? É de comer? O que vai acontecer? O que é isso? Ah, meu Deus, Primeiro ponto a ser discutido é o seguinte: nós não somos enciclopédias de K-pop. Babi! Eu não sou enciclopédia, Erika. Babi! Você é enciclopédia? Não, mentira, eu sou não. A gente é o quê? Olha a novidade, seres humanos. E que inclusive trabalham com coisas que não são números. Então, a gente é de humanas, gente. A gente vem de miçanga. Então, assim, desculpa, de humanas. Ok. A gente tem o livro K-Pop Manual de Sobrevivência? Tem. A gente fiz meu TCC de jornalismo em cima de um monte de pesquisa, 300 páginas de monografia. Desde sempre, sim. A gente pesquisa um monte de coisa todos os dias, porque é uma coisa que eu sempre falo pra galera quando a gente fala sobre questões de pesquisas e de informações, que eu falo assim, não, essa informação ela existe e ela é estudada por pessoas ao redor do mundo, então assim, não é como se... Tem bibliografia. Exatamente. Existem livros, existem artigos, existem matérias em várias línguas sobre K-pop, sobre a Hallyu Wave, sobre a Coreia do Sul, sobre a cultura coreana. Não é uma coisa que a gente, quando a gente fala sobre as informações importantes, né, sobre isso, a gente não está inventando, a gente não está tirando a nossa cabeça e falando, eu quero que tenham três gerações do K-pop, tá? Então assim, não é eu que quero, não é a Erika que quer, a gente simplesmente estuda em cima dos estudos de outras pessoas e é uma coisa que é um trabalho, tá? Então, só que é importante a gente dizer que apesar da gente trabalhar com isso e da gente consumir isso e a gente, né, viver disso praticamente, a gente confunde as coisas. Pode acontecer, pode acontecer da gente confundir umas datas, pode acontecer e a gente já vai avisar pra vocês que esse tipo de coisa pode acontecer porque a gente é ser humano, entendeu? A gente revisou os episódios lá e aparentemente tá ok. Uma coisa ou outra, talvez, que a gente possa ter falado, deu a deslize, mas é aquela questão, Confunde os nomes, às vezes. Fala, a gente é brasileira e a gente não é fluente em coreano, então às vezes a nossa pronúncia não é... Sim, né? Aquela que os amigos coreanos sentiriam orgulho da gente, não é. Mas a gente faz o nosso melhor, na verdade. Faz o nosso melhor e a gente vai estar sempre na hashtag K-Papo pra poder discutir esse tipo de coisa com vocês. A gente vai ouvir junto com vocês o podcast. A gente quer que vocês debatam com a gente e que vocês saibam que a gente tá sempre abertas, né? A debates, a críticas positivas e a conversas, e, enfim, a gente tá aqui pra poder menos a hate, aprender. porque se vier hate de graça, a gente bloqueia, porque ninguém é obrigado a essa bad vibe na vida, não. Bloqueio.
Black, enfim. Mas é porque é isso, a gente tá muito afim de aprender. A gente tá afim de aprender, da mesma forma do mesmo jeito que a gente tá afim de conversar sobre a cultura coreana, sobre o K-pop, sobre a Hallyu Wave. É uma troca, galerinha. Importantíssimo, né? É uma troca. Então estaremos sempre na hashtag K-Papa pra poder discutir sobre tudo que é falado durante o podcast. Fato número 2. Por que um podcast de K-pop? Por quê? Porque a gente quer dominar o mundo com K-pop, né? Porque sim. É basicamente Tá. isso. Por que não? Porque a pergunta certa. Por que não? Não é verdade? A real é que hoje em dia muitas pessoas estão consumindo podcast. O Spotify ele tá em ascensão, principalmente aqui no Brasil. E um dado que o próprio podcast, nossa querida firma... Eu adoro falar isso. Nossa querida firma deu pra gente o país que mais consome K-pop dentro do streaming, dentro do próprio podcast, é o Brasil. Que tal isso? K-popers brasileiros! Chupa o resto do mundo! K-popers brasileiros! Vocês estão entendendo gente, a gente tem uma visibilidade incríveis. maravilhosa no Brasil pro K-pop. Tanto é que eles escolheram que esse fosse o primeiro original deles por aqui. Sim. Então, nada mais justo do que a gente colocar o K-pop em todas as plataformas que a gente puder. A gente sempre fala disso pra vocês. A gente quis colocar o K-pop na literatura, por exemplo. A gente quis falar sobre K-pop de uma forma mais séria, talvez, na literatura. A gente quis levar pra várias outras... Pra televisão, a gente tá levando pra todo lugar que a gente consegue levar. Porque a gente sente essa importância de difundir o máximo possível, porque pode alcançar outras audiências. E é pra ser plural, né, galera? A gente acredita piamente nisso, pra ser um conteúdo plural. Quem consome podcast pode não ser a mesma galera que vai consumir o YouTube, que não é a mesma galera que vai consumir TV, que não é a mesma galera que vai consumir o livro. Twitter, então assim, o que a gente conseguir levar a nossa experiência e começar um diálogo, exato. Porque é isso que eu acho bacana, começar um diálogo. Nada é verdade absoluta, tá? Então, assim, se a gente consegue começar um diálogo, né, porque chama K-Papo, num podcast que é uma nova plataforma, é uma nova forma de se produzir conteúdo, nós como produtoras de conteúdo compulsivas abraçamos essa ideia porque o Spotify nos abraçou, então todo mundo se abraçou e a gente tá se amando muito no podcast. E a gente espera o abraço de vocês também, porque é um passo importantíssimo pro K-pop no Brasil. A gente tem aí o K-pop numa ascensão no Brasil, apesar do Brasil estar economicamente depravado, a gente tá com uma ascensão muito bacana do K-pop por aqui, com grandes expectativas pro futuro, e qualquer coisa que puder acrescentar nisso de forma positiva e produtiva, tamo aí. Tá? E assim, é importante e é pra isso que a gente tá aqui. Yes! O terceiro ponto aqui do nosso K-pop é que a gente vai falar bastante sobre a nossa vivência no K-pop, né? Isso é muito importante. No final das contas, a gente tá falando sobre pesquisa, sobre livro, sobre isso, sobre aquilo, algumas coisas que a gente já falou, algumas coisas mas, gente, é um podcast e ele não é um podcast institucional. Ele não é a monografia, a bibliografia, ele não é nada disso. Ou seja, Babi, podcaster, Erika, podcaster, o que significa que vai ter muito da nossa opinião e da nossa ótica a respeito. Sim. Não é assim que é um diálogo? Exatamente, você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso e a gente discute e entra no consenso. Ou não entra no consenso, mas respeita a opinião. E é por isso que a gente colocou a hashtag K-Papo pra gente debater sobre isso com vocês também. Porque a opinião de vocês também é importante, porque é uma conversa. Sim. Mas é um papo, é um papo. Aqui, ó. O podcast é um papo, e isso é muito importante de vocês, né, entenderem isso. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre algum grupo que a gente gosta, é o nosso papo, é nossa opinião. Inclusive, eu e Babi discordamos o tempo inteiro a respeito disso. De várias coisas dentro do K-pop. E é isso que é legal, eu acho também, que é bacana. A gente ter visões diferentes das mesmas coisas, do mesmo universo, e mesmo assim a gente conseguir conversar, a gente conseguir se entender, e, enfim, gostar das mesmas coisas. E se amar. Porque é isso que... I'm so emotional. 4 fatos, gente, é que não vai ser só nós duas falando o tempo todo não, tá? Graças a Deus. Apesar de ter o papo com vocês nas redes sociais, lá no Twitter, a gente vai ter o quê? Convidados especiais em alguns episódios. Temos. E a gente já vai dar spoiler, porque a gente já acionou essa galera do bem, do amor. Tem uma galera de vários assim, ó, a gente não vai contar agora quais são os assuntos e os tópicos que eles vão debater com a gente. Mas a gente já vai contar. Teremos Gabi Simas, que trabalha com Google, Twitter, Move Concerts,
A galera conhece muito o Flat no Twitter, que o Flat anuncia hoje em dia muitos spoilers do que tá vindo de K-pop. Nossa época era Gabi Simas. Beijo, Gabi. E daí, né, tipo, o Gabi tem essa experiência com não, olha o spoiler! Opa, olha então o spoiler! Aham! Babi adora dar spoiler. Próximo convidado. Foquinha, Migs! Amamos você, Foquinha. Foca no K-pop. Foquinha é uma fofa, Foquinha é super disposta a falar sobre K-pop com a gente, tá? Ela não é dentro do universo do K-pop, mas ela tá dentro de vários outros universos que são importantes pra gente discutir. Então a gente ficou muito feliz dela fazer parte com a gente de um dos episódios também. Muito parça, Foquinha parça. Teremos também Cindy Oh, maquiadora e maravilhosa. Maravilhosa, a Cindy, descendente de coreanos. Ela vai dar uma ótica também desse lado pra gente, de algumas coisas que a gente não precisa falar do que é. Mas é porque a gente sentiu que era importante também a gente trazer a ótica de descendentes coreanos que moram no Brasil, ou de alguém que viveu a cultura coreana em alguns momentos, então, que viveu na pele, né, que cresceu com isso. Então ela tá com a gente em episódios também, no episódio também pra poder falar sobre o lado dela, né, a opinião dela. Então, beijo pra você. E teremos também Penny do Exoplanet BR, fanbases. Teremos fanbase no rolê. Exatamente. A gente pretende aí no futuro convidar vários outros fanbases e várias outras pessoas pra debater. Isso é um teste que a gente tá fazendo, né? Essa primeira não é bias. Então... mas só tem a fanbase do Exo, não é bias, não. A Penny é nossa amiga, que é brother, amiga. gente. E aí, na verdade, a gente realmente queria incluir a parte dos fãs e das fanbases, né, nesse debate em primeira instância, em primeiro, né, momento ali, fora o debate que a gente vai fazer nas redes sociais. E aí é um teste porque a gente quer no futuro realmente convidar vários outros fãs e várias outras fanbases pra todo mundo poder dar um pouco do seu lado e da sua vivência, porque afinal toda vivência é importante. A sua vivência como fã é importante, a nossa vivência como, né, enfim. Vamos fazer um chá da tarde, um brunch com todas as fanbases, sem briga. Vamos escutar, a ideia é toda assim, vamos dar ouvidos, vamos escutar todos os fãs, vamos escutar todo mundo, o lado de todo mundo. É sempre muito bacana. A gente é muito paga essa parte, mas eu gosto. Oh my god. E o quinto fato é whatever, porque é um fato da Erika, tá? Porque assim... Eu preciso deixar isso muito claro. Eu sempre vou confundir o ano em que eu entrevistei o BTS. Gente, isso acontece. Isso é muito sério. E acontece assim, de ela passar o episódio inteiro falando de uma data e no final ela fala: ih, galera, eu errei. Não era esse ano, não. Não era esse ano. Gente, quem sabe real. o BTS veio por 3 anos aqui, veio, né? 3 anos de diferença. Eles vieram em 2014, 2015 e 2017. 17. Ai, gente. Números, né? Não importa, mas assim. E a gente, em alguns momentos, tivemos momentos diferentes com o BTS. E aí é isso, então, Erika. Eu sempre vou confundir, a realidade isso precisa ficar registrado. Eu, com Sarangaiô, entrevistamos BTS em 2014. Que foi quando eu apresentei o show deles. Foi Primeira vinda deles aqui. Tem que lembrar disso. A minha confusão sempre é com 2015. Que vocês ainda estavam trabalhando porque no a show, gente né? fez mídia oficial com a Highway Star. Só que a gente não entrevistou eles porque foi um show de encaixe, não teve data, ninguém entrevistou, etc e tal. Na minha cabeça, é tudo uma grande festa. Foi tudo um momento só, assim. Esse ano não aconteceu. E eles se apresentaram aqui de um mês pra outro. Essa, na minha cabeça, é uma grande confusão. Então, só pra gente já deixar aqui registrado claro. Que essa informação vai... mas no livro vocês falam uma data, no outro lugar vocês falam outra. É isso, tá? 2014 foi a entrevista, esse é o grande erro que a gente volta pro primeiro tópico. A gente, na enciclopédia, a gente tem muitos erros, a gente comete muitos erros, né? Então... E a gente não tem o quê? Memória fotográfica. Não tem. Se tem uma coisa... Não. A gente rala pra poder estudar, pra ler as coisas, a gente rala pra poder entender todas as situações e debater, mas é muita informação. Mas, gente, também assim... É isso. Né? Vamos relevam de quem é as coisas. Releva e faz o quê? Frita com a gente. E sempre vai ter, gente, uma playlist bem bacana. A gente vai sempre colocar playlist temática. Uma playlist temática do episódio pra vocês poderem conhecer talvez mais coisas aí que talvez vocês não conheçam. Ou talvez, enfim, a gente mostrar um pouco de outros lados aí do K-pop pra vocês. Mas vai ser muito legal também pra poder apresentar pra pessoas novas que estão entrando agora pro K-pop. Enfim, que às vezes não conhecem todos os grupos ou muitos outros grupos, etc. Então, vai rolar playlist lá no Spotify. Então eu acho que é isso, tá, gente? Espero que vocês abracem essa ideia com a gente. Espero que vocês venham participar disso com a gente. Que utilizem a hashtag K-pop pra discutir e debater com a gente. Não importa a hora que você estiver escutando o podcast. Corre lá pro Twitter.
bota na hashtag K-Papo, vamos discutir, vamos conversar, vamos se amar, porque no final todo mundo tem o mesmo objetivo, que é falar de K-Pop, que é divulgar o K-Pop, que é divulgar os nossos idols, os nossos bias, né, que é divulgar a cultura coreana, a onda Hallyu, né, a onda da Coreia aí pelo mundo, a onda cultural. O nosso objetivo é falar sobre isso e mostrar o quanto isso mudou a nossa vida, o quanto isso salvou a nossa vida e quanto isso pode talvez ser uma coisa importante pra vida de outras pessoas também, né. A gente quer agradecer a galera da HalfDef pelo projeto, desde o ano passado, conversando com a gente, desenhando tudo. Vocês são incríveis, é um prazer pra gente fazer parte dessa casa. Beijo pra todo mundo. A gente quer agradecer Spotify, firma. A gente te ama. A gente te ama, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade não só de ter olhado pra mim, pra Erika, né, pelas nossas experiências no K-Pop, pra vocês terem olhado pra gente, mas pra vocês terem olhado pro mercado brasileiro, terem olhado pro mercado da cultura coreana do K-Pop no Brasil, que é algo que a gente vem tentando fazer as pessoas enxergarem, tipo, jogar na cara de todo mundo e tal, e finalmente a gente tá tendo esse tipo de... O Brasil tá tendo esse tipo de reconhecimento, vocês, fãs, estão tendo esse tipo de reconhecimento, então a gente quer agradecer ao Spotify por ter dado essa oportunidade pra todos nós, assim. E pros nossos convidados dessa primeira temporada que aceitaram vir com a gente, como cobaias, que aceitaram não contar pra ninguém antes do previsto. E pra discutir coisas que nem sempre é da vivência deles, né, então assim, entrar num novo mundo também, porque eles se abriram com a gente em novos mundos, total, né? Então a gente agradece. E agora uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo. Cliquem no link aqui na descrição e vão ouvir Oh my god. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo aqui com a gente. Se alguém perguntar pra vocês o que é o K-Papo, manda o vídeo pra pessoa poder saber, manda o link, ajuda a gente a divulgar bastante, porque quanto mais visualizações, quanto mais... Eu não sei se fala visualizações, não sei como é que chama. Streamings. Eu sou muito velha. Então, quanto mais streamings tiverem, quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais divulgação tiver, a gente sabe que mais marcas e mais pessoas e mais tudo vão olhar pro K-Pop e a gente vai ter mais oportunidades de realizar os sonhos de vocês e de realizar os nossos sonhos. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Então a gente conta muito com vocês. Eu espero que vocês curtam com a gente esse momento em 2019 que a gente sabe que tá sendo um ano que vai ser um ano muito legal pro K-Pop no Brasil. Vocês não fazem nem ideia. É sério, gente. Vem com a gente. Que o negócio aqui é só sucesso, que é só coisa maneira, tá? Que a gente tem, enfim. Mas é isso, brigadão. A gente ama vocês. Obrigada por todo o apoio. Tchau, tchau. Bye. Annyeong.